Olá, boa tarde. O NT Sul desta segunda-feira, 30 de dezembro, já está começando. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez aqui com a gente. Na edição de hoje, nós vamos relembrar alguns dos fatos marcantes de 2019, como a chegada de Jair Bolsonaro ao Planalto, a libertação do ex-presidente Lula e a onda de manifestações que tomou conta da América Latina com diversas motivações. Fim de ano, promessa repetida. Os brasileiros querem manter as contas em dia em 2020. Veículo da Prefeitura de Cachoeira do Sul é apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em blitz. E você vai conhecer um projeto que está garantindo maior segurança para quem vive no meio rural, o Propriedade Segura. E não esqueça que você pode participar do NT Sul enviando a sua mensagem com informações, com sugestões, com fotos. É só mandar para o nosso WhatsApp no número 51997697129. E você nos encontra também no Facebook. É só acessar facebook.com/TV Cachoeira. Acesse e fique ligado aqui no NT Sul, que já está no ar. Fim de ano chegando, nós vamos relembrar alguns fatos de 2019. O ano foi pela chegada de Jair Bolsonaro ao Planalto. O governo se envolveu em várias polêmicas, inclusive com outros países. Para muitas famílias, o ano chega ao fim em meio à dor. Tragédias tiraram a vida de centenas de pessoas. Em Brumadinho, foi a lama que matou mais de 250 pessoas. No Rio de Janeiro, foi um incêndio no centro de treinamento do Flamengo que vitimou jovens e comoveu o Brasil. Jair Bolsonaro chegou ao Planalto prometendo mudanças na forma de governar e reformas. Não foi fácil, mas conseguiu a aprovação da nova Previdência. No Congresso, uma novidade. O parlamento retomou o protagonismo em votações decisivas. Mas o que marcou mesmo o governo Bolsonaro foram as polêmicas. No primeiro escalão, ministros que bateram de frente com o presidente perderam o cargo. Nas redes sociais ou em entrevistas, Bolsonaro fez declarações que geraram controvérsias. A retórica conservadora despertou críticas em vários setores. No plano internacional não foi diferente. Embora tenha se aproximado do presidente americano Donald Trump, a quem visitou logo que assumiu, de líderes europeus, o ex-capitão ouviu fortes críticas, a maior parte delas dirigidas à gestão do meio ambiente pelo governo federal. As queimadas infernizaram o Planalto e foram usadas por líderes internacionais como exemplo de desleixo em relação às leis ambientais. Do presidente da França, Emmanuel Macron, vieram as críticas mais contundentes. Macron chegou a dizer que Bolsonaro mentiu sobre sua preocupação com a proteção do meio ambiente e afirmou que discutir o status internacional da Amazônia é uma questão que se impõe. Em uma rede social, o ex-deputado comentou uma foto comparando as primeiras-damas de Brasil e França. Por causa disso, Bolsonaro foi acusado de chamar Brigitte Macron de feia. O Brasil continuou sofrendo na área ambiental. Manchas de óleo apareceram em centenas de praias do Nordeste e Sudeste. Provocaram mortes de animais e afugentaram turistas. O ano de 2019 foi marcado por tragédias. No município mineiro de Brumadinho, o rompimento da barragem da mineradora Vale deixou mais de 250 mortos. A lama destruiu famílias, provocou dor e sofrimento. Além disso, causou um impacto ambiental gigantesco. A Agência Nacional de Mineração divulgou relatório indicando que a tragédia poderia ter sido evitada se a Vale tivesse prestado informações corretas ao Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração. Na cidade de Suzano, na Grande São Paulo, um massacre na escola Raul Brasil comoveu o país. 2 jovens invadiram o colégio e mataram 8 pessoas, depois tiraram a própria vida. Os atiradores eram ex-alunos da escola. No Rio de Janeiro, o sonho de se destacar no futebol destruído pelas chamas. Um incêndio matou 10 meninos no centro de treinamento do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu. As vítimas tinham idades entre 14 e 17 anos. Os jovens morreram quando o alojamento em que dormiam pegou fogo. Também no Rio, um incêndio em um hospital deixou 20 mortos. Agentes da polícia concluíram que o fogo começou no gerador, que estava no subsolo da unidade. O ano foi marcante na vida de 2 ex-presidentes. Michel Temer foi preso em março junto com outros 2 acusados de integrar uma quadrilha que cometeu crimes de corrupção relacionados à construção da usina nuclear Angra 3. Dias depois foi solto.
Já o ex-presidente Lula foi libertado depois que o Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão após condenação em segunda instância. Condenado no caso do triplex do Guarujá, Lula ficou 1 ano e 7 meses preso na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba. E você deve lembrar que isso foi motivo de muitos protestos em todo o Brasil, manifestações a favor e contra a libertação do ex-presidente. Mas não foi só no Brasil que as pessoas tomaram as ruas em protesto. Em toda a América Latina foram diversos movimentos sociais. Bolívia, Equador, Colômbia e Chile viveram as maiores crises sociais em décadas, enquanto oposição e governistas ocuparam a Venezuela e um acordo energético quase derrubou o presidente do Paraguai. A América Latina em convulsão. O ano de 2019 apresentou a ascensão de novas lideranças, mudanças de rumo em governos, renúncias e muitos protestos. Excluídas as particularidades de cada país, o enredo é parecido em Bolívia, Equador, Colômbia e Chile. Um ato do governo gera insatisfação em uma parcela da população, que ocupa as ruas em protestos que ganham corpo, reivindicações mais amplas e são reprimidos pelas forças policiais, aumentando a mobilização. Os chilenos começaram as manifestações em 18 de outubro, depois do anúncio de um aumento no preço das passagens do metrô de Santiago em horários de pico. Incêndios, saques e ataques às estações foram registrados. A polícia reprimiu os atos e, à noite, o presidente conservador Sebastián Piñera decretou o estado de emergência, sucedido por um toque de recolher e pela declaração de que havia uma guerra contra um inimigo poderoso e implacável. Isso insuflou os manifestantes, que cresciam em número e em reivindicações, com pedidos por mudanças sociais profundas. Depois de quase um mês de caos social, o Congresso conseguiu alcançar um acordo para a convocação de um plebiscito em abril para consultar o povo sobre uma Constituição que substitua a atual, herdada da ditadura de Augusto Pinochet. No Equador, o motor da insatisfação popular foi o anúncio do fim de subsídios a combustíveis. Os preços aumentaram até 123%, o que levou a população às ruas na maior crise em décadas no país. Depois de milhares detidos e feridos, um acordo com as lideranças e a revogação da retirada dos subsídios acalmou a ira da população, além de baixar o preço dos combustíveis a valores parecidos com os de antes da crise. Na Colômbia, os protestos não tiveram uma faísca específica. O Comitê Nacional de Greve, que reúne sindicatos indígenas, estudantes e professores, apresentou uma plataforma de 13 pedidos que incluem desde a retirada de uma reforma tributária em tramitação no Congresso até o cumprimento do acordo de paz com as Farc. Mas talvez o ponto mais polêmico seja a dissolução da Força Policial Antidistúrbios, a ESMAD, depois da morte de Dylan Cruz, um jovem de 18 anos ferido pela polícia com uma escopeta. A crise na Bolívia foi iniciada com as eleições de 20 de outubro. Evo Morales, no poder há 13 anos, tentava o 4º mandato, apesar de a candidatura ter sido rejeitada por um referendo popular em 2016, mas avalizada depois pela Justiça. Na noite da votação, a apuração indicava um segundo turno entre Morales e o centrista Carlos Mesa, e na segunda-feira, o Tribunal Supremo Eleitoral atribuía uma diferença menor que 10 pontos percentuais, mais próxima do necessário para uma vitória em primeiro turno. Protestos em várias regiões eclodiram com saques, incêndios, confrontos com a polícia e na sexta-feira Morales foi declarado oficialmente vencedor em primeiro turno, mas com pedidos da oposição por um segundo turno. Luiz Fernando Camacho surge então como liderança mais radical da oposição, ao chamar o exército e a polícia para, de acordo com ele, se colocarem ao lado do povo e exigirem a renúncia do presidente. No dia 10, Evo Morales anunciou a convocação de novas eleições depois de uma auditoria da Organização dos Estados Americanos, mas manifestantes, forças armadas e polícia exigiram a renúncia, que aconteceu após ataques a 2 ministros e ao presidente do Congresso. Já no dia seguinte, a segunda vice-presidente do Senado, a conservadora Jeanine Áñez, se proclamou presidente interina para preencher o vácuo de poder deixado por Morales, que se exilou no México para denunciar o que chamou de golpe de Estado. Ela anunciou a convocação de novas eleições, enquanto o Senado trabalha para chegar a um consenso e aprovar a lei que vai definir o processo. As urnas de 2 importantes países no continente também foram montadas para definir os rumos da presidência nos próximos anos. A Argentina teve Maurício Macri em uma tentativa de reeleição contra o peronista de centro-esquerda Alberto Fernandes, que encabeçou a chapa com a ex-presidente Cristina Kirchner como vice. As primárias em agosto anteciparam o resultado. Fernandes saiu vitorioso logo no primeiro turno e a transição entre governos começou pouco depois com um café da manhã entre os 2 líderes. No Uruguai, o pleito foi bem mais disputado.
Depois do primeiro turno no mesmo dia dos vizinhos argentinos, o governista ex-prefeito de Montevidéu, Daniel Fernandes, ficou na frente, com o ex-senador opositor Luiz Lacalle Pou em segundo. As negociações entre a oposição isolaram a esquerdista Frente Ampla, no poder desde 2005, e colocaram o Partido Nacional de Lacalle Pou na frente, ainda que a vitória só tenha sido anunciada dias depois da eleição, com uma diferença de menos de 29 mil votos. A crise na Venezuela ganhou um novo personagem logo no início de 2019, Juan Guaidó. Presidente da Assembleia Legislativa, o único poder nas mãos da oposição, o deputado se autoproclamou o presidente encarregado para pressionar a saída de Nicolás Maduro e logo recebeu o respaldo de importantes atores da comunidade internacional, como Estados Unidos e União Europeia, além de economias influentes na região como Brasil e Argentina. Ao todo, mais de 50 países, além de diversas entidades internacionais, saíram em apoio do líder de oposição e buscaram maneiras de colaborar com a entrada de toneladas de suprimentos no país, em uma ação organizada por Guaidó. Maduro e seus partidários viram a ajuda humanitária como uma desculpa para justificar uma eventual intervenção militar estrangeira para curar uma crise classificada como inexistente pelo governo. A pressão continuou com o passar das semanas e pareceu insustentável quando militares desertaram em apoio a Guaidó e as ruas foram ocupadas por milhares de venezuelanos. O respaldo da cúpula de generais a Maduro garantiu a permanência do chavista no poder, com o papel fundamental do ministro da Defesa Vladimir Padrino. Um acordo assinado em maio sobre a distribuição da energia hidrelétrica de Itaipu desencadeou uma crise política para o governo paraguaio. A usina, considerada a segunda maior do mundo depois da de Três Gargantas da China, abastece os estados mais ricos do Brasil e apenas 7% da produção é usada pelos paraguaios, com o restante do excedente sendo vendido para a Eletrobras. Especialistas consideram que cerca de 200 milhões de dólares seriam perdidos pelo Paraguai com um acordo, que causou a renúncia do chanceler e o retorno das negociações para as instâncias técnicas definirem novamente os termos do tratado. E a economia também teve uma série de altos e baixos em 2019. O ano foi de tensão provocada pela guerra comercial entre Estados Unidos e China. O receio é que a guerra tarifária leve a uma desaceleração na economia global. No Brasil, a economia mostrou dificuldade para se recuperar, apesar da aprovação da reforma da Previdência. O ano reservou também uma boa notícia. Depois de 20 anos, a União Europeia e os países do Mercosul chegaram a um acordo comercial. A guerra é comercial, mas bem que poderia ser chamada de sem fim. Apesar de vários encontros entre autoridades, China e Estados Unidos tiveram dificuldade para alcançar um acordo para colocar fim às disputas em âmbito comercial. O pacto que surgiu foi temporário. Os dois países continuam negociando, mas um acordo de longo prazo parece distante. O governo do presidente americano Donald Trump elevou as tarifas sobre produtos chineses. Pequim retaliou. O conflito assustou o mundo e o receio é que provoque uma desaceleração na economia global. Na eurozona, já provoca efeitos no crescimento econômico da região. O motor da Europa, a Alemanha, sofreu no segundo trimestre uma queda do produto interno bruto. O Banco Central Europeu manteve os juros em zero e os dirigentes da instituição anunciaram a retomada do programa de títulos de dívida soberana pelo tempo que for necessário. Na Argentina, nossos irmãos voltaram a conviver com o drama da crise cambial. Mesmo com o empréstimo feito à FMI, o governo de Maurício Macri ficou vulnerável e o país sofreu um ataque especulativo com o peso perdendo muito valor frente ao dólar. Um controle cambial começou a ser aplicado. A vitória do opositor de centro-esquerda Alberto Fernandes nas primárias agitou os mercados e agravou a crise econômica. Manifestantes ocuparam as ruas do país para exigir mais atenção do governo, principalmente em programas sociais. Em outubro, Fernandes e sua vice, a ex-presidente Cristina Kirchner, venceram a eleição. Em um país dividido, há incerteza sobre o rumo que o novo governo vai tomar na economia. Já o Brasil conseguiu escapar de uma nova recessão. O governo de Jair Bolsonaro adotou um programa de ajustes fiscais e privatizações com o qual pretende energizar a economia após a severa recessão de 2015 e 2016 e o crescimento fraco em 2017 e 2018. Mas, mesmo depois da aprovação da reforma da Previdência, os investimentos não vieram e a economia não decolou, embora a inflação permaneça baixa e o juro básico no menor patamar da história.
O desemprego continua alto e cada vez mais brasileiros são jogados na informalidade. Sem dinheiro para investir, o governo teve de cortar gastos, principalmente na educação, o que levou a uma onda de protestos pelo Brasil inteiro. Depois de 20 anos, a União Europeia e os países do Mercosul chegaram a um acordo comercial. Nesse áudio, o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Jorge Fourrier, se emociona ao informar o presidente Maurício Macri sobre o pacto entre o Mercosul e a União Europeia. Temos acordo União Europeia-Mercosul. O compromisso foi chamado de histórico pelo Brasil. O acordo entre os dois blocos, que busca reduzir tarifas para setores-chave como automotivo ou agrícola, é um dos maiores fechados pela União Europeia e cria um mercado de quase 800 milhões de consumidores. No entanto, a tensão entre a França e o Brasil sobre a política de preservação na Amazônia pode ser uma ameaça ao acordo. E ainda falando de economia, a cada ano projetos e entidades de assistência a crianças e adolescentes deixam de receber em torno de R$1.800.000. Isso porque muitos cachoeirenses não fazem destinação do imposto de renda ao Fundica, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mas ainda dá tempo e hoje é o prazo final para depositar ou transferir até 6% relativos à declaração 2020, já que os bancos não abrem amanhã. Aqui em Cachoeira do Sul, um dos embaixadores desta causa é o juiz de direito, Daniel Berthold. O dia 30 de dezembro é o último dia em que se pode fazer a doação via depósito bancário, que a pessoa procure o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e busque o seu recibo. Não precisa buscar o recibo neste ano, pode ser no começo do ano que vem. Só o que precisa ser feito neste ano é o depósito ou a transferência bancária para a conta do Fundo Municipal. E com isso a pessoa estará, se ela for pedir o recibo, ela estará também automaticamente comunicando para o Conselho que ela fez a destinação. E com isso o Conselho também fará a sua informação, a sua declaração para a Receita Federal. E a Receita Federal, ao fazer o cruzamento dos dados, identificará que aquele contribuinte fez efetivamente a destinação que ele declarou. Por isso a importância de, além de fazer a destinação, a pessoa procurar o Conselho Municipal para, assim, buscar o seu recibo e, automaticamente, também ao buscar o recibo, informar ao Conselho que ela, dentro do ano, fez a destinação. O senhor trabalha muito nessas últimas semanas a questão da importância de fazer essa doação agora, no mês de dezembro, e a questão de que, nesse período, é possível fazer 6%, né? Exato. Quem ainda fizer a destinação dentro de dezembro, dentro do corrente mês, poderá utilizar o limite até 6%. É possível, ainda em relação ao ano de 2019, fazer uma doação lá quando for apresentar a declaração de renda em março ou abril do ano que vem. Mas aí o limite será de apenas 3%. Por isso a importância de utilizar este momento para fazer a destinação. A lei nos autoriza a escolher onde nós queremos deixar parte do imposto que nós pagamos, vamos deixá-lo no nosso município. Se nós não fizermos essa destinação, o dinheiro irá para o governo federal e ele poderá retornar para Cachoeira do Sul ou não. Se nós fizermos a destinação, nós asseguraremos que ele ficará em Cachoeira do Sul. E muito significativo também que os valores que são destinados para atenção a crianças e adolescentes certamente serão bem menores do que aqueles que talvez tenham que ser investidos na correção posterior de algumas pessoas que, por falta de amparo enquanto estavam na infância ou na adolescência, acabaram indo para caminhos errados. O Conselho Nacional de Seguros Privados divulgou na sexta-feira os valores do seguro DPVAT 2020. Para carros, a redução em relação a 2019 foi de 68%. Com isso, o proprietário de veículo terá de pagar R$ 5,21. Já para motos, o seguro ficou em R$ 12,25, queda de 86% na comparação com o ano anterior. O DPVAT havia sido extinto pelo presidente Jair Bolsonaro, mas o Supremo Tribunal Federal determinou a retomada da cobrança do chamado seguro obrigatório. No Rio Grande do Sul, os valores devem ficar disponíveis para pagamento até 6 de janeiro. Segundo o Detran,
O objetivo é colocar os valores no sistema até a próxima sexta-feira. Fim de ano também é momento de planejar o ano seguinte, não é? E olha, tem muita gente aproveitando aquelas clássicas promessas de fim de ano para assumir o compromisso de manter as contas em dia em 2020. Quem não quer ter um 2020 com as contas em dia? A dívida é uma preocupação que a gente tem sempre, às vezes tira o sono. Então, conseguindo sanar todas, o resto é tranquilidade. Aí eu pergunto qual é o brasileiro que não está com dívida, né? São poucos, né, minha querida? Para muita gente, essa é a principal resolução de ano novo. De acordo com pesquisa da Confederação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em novembro, 25% das famílias brasileiras estavam inadimplentes. Para quem busca saúde financeira, a chave é o planejamento. Para este professor em gestão financeira, o primeiro passo para começar a colocar as finanças em ordem é a mudança de comportamento. Pensar racionalmente sobre o gasto do dinheiro e dar preferência para compras à vista. Depois é preciso se organizar para manter as contas no azul. Então eu entendo que essa tranquilidade financeira passe por isso. Uma mentalidade correta para ter bons comportamentos em relação ao dinheiro, constituir reserva de emergência, eliminar dívidas e passar a fazer investimento para construir patrimônio e ter uma tranquilidade financeira consistente, não necessariamente a cada final de período, como o final de ano, por exemplo. Outra dica importante é traçar metas, como juntar uma quantia de dinheiro em determinado prazo antes de adquirir um bem. É o que faz a Rosângela. Todos os gastos são bem pensados e colocados na ponta do lápis. Ela usa a agenda para se organizar. Inclusive, já tem a de 2020. Por ser autônoma, eu me organizo o ano inteiro. Não é só agora porque é fim de ano. Nós vivemos numa instabilidade. E eu não gosto de viver sem saber se eu vou pagar uma conta, se eu não vou. Então eu me precipito, eu já pago antes. Eu só compro aquilo na minha realidade. Sabe, nada mais que isso. E por que não valorizar aquele sentimento de alívio de pagar as contas? Toda vez que eu pago uma conta, eu escrevo gratidão. Porque eu adoro pagar conta, pode ter certeza. Porque se a gente paga as contas, é certeza que eu vou ter possibilidade de fazer outras, né? E eu fico mais tranquila quanto a isso. Já pensou começar o ano empregado? A agência FG Tassini de Cachoeira do Sul está com 8 oportunidades de emprego nesta segunda-feira. Eletricista automotivo com experiência e carteira de motorista B. Farmacêutico com experiência. Marceneiro que tem experiência em pergolado. Técnico de manutenção mecânica com experiência. Curso técnico mecânico de manutenção industrial ou mecatrônica. Carpinteiro. Empregada doméstica para morar no trabalho. A residência possui vários cachorros, ou seja, é preciso gostar de animais e de cuidar deles. Torneiro mecânico. A 8ª e última vaga é para vendedor. A agência FG Tassini fica na Rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. O telefone para contato é código de área 51 3723 5414. Gente, hoje é o último dia para ter desconto máximo no pagamento do IPVA. O valor do desconto pode chegar a 24,92%. A partir da próxima quinta-feira, o IPVA já pode ser pago de forma parcelada. O proprietário de veículo que opta pelo pagamento em parcelas precisa quitar o imposto até o mês de abril, no qual são feitos os lançamentos da inadimplência do tributo estadual. A Prefeitura de Cachoeira do Sul paga a folha do mês de dezembro dos servidores hoje. De acordo com a secretária municipal da Fazenda, Viviane Santana Dias, o pagamento não foi realizado bem no comecinho da manhã porque foi preciso aguardar o ingresso dos recursos vindos do Fundo de Participação dos Municípios, da antecipação do ICMS e também do IPVA. O valor total da folha é de R$ 8.272.659,36. Os valores dos salários dos servidores de Cachoeira do Sul já foram depositados ainda na manhã desta segunda-feira. Momento de interatividade. E aí, já enviou a sua mensagem aqui para o NT Sul? Mande o seu recadinho, mande a sua informação, a sua sugestão para a gente, como está o calor aí onde você mora.
Quais são as suas táticas para driblar o clima quente? Conte pra gente, o número do WhatsApp é o 51997697129 e no Facebook o endereço é facebook.com/TV Cachoeira. Bom, no calorão do Rio Grande do Sul, né, tem gente recorrendo a balde, banho de mangueira, rio, riacho, né, onde tiver água, tá todo mundo correndo para perto aí com as temperaturas acima dos 40 graus. Então conte pra gente, mande aí a sua foto ou o seu vídeo. Vamos aqui pra telinha, o Newton está com a gente aqui em Cachoeira do Sul. Aqui no bairro Ponche Verde, estamos ligados na TV Cachoeira. Abraços de Ângela, Arthur, Gabriela, Catarina e Newton. Muito obrigado, viu? Um grande abraço a todos vocês aí no Ponche Verde. Obrigado pela participação. Bom restinho de ano para vocês, boa segunda-feira. Vani Félix está com a gente também lá no Mato Grosso do Sul. Quero desejar um feliz ano novo para os meus amigos, irmãos e todos de Cachoeira do Sul. Saudades. E a Vani Félix mandou uma foto para a gente aqui. Aí está a foto, legal, obrigado pela participação, obrigado por mandar aí esta imagem para a gente também. Temos aqui ainda a participação da Elizabeth de Cachoeira do Sul, depois de vários meses, finalmente estamos com iluminação aqui no quilômetro zero. Obrigado, Elizabeth, que bom, viu? Ficamos felizes com a informação, a gente cobra aqui, né, quando alguma coisa não vai bem, mas ficamos felizes por registrar quando, enfim, aquilo que estava sendo cobrado é corrigido, ajustado, enfim. Que bom aí, parabéns à equipe da iluminação pública, né, da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Bom, daqui a pouquinho tem mais recadinhos aqui das nossas redes sociais. Você que não participou ainda, corre aí, mande o seu recadinho no WhatsApp, no Facebook e a gente põe na telinha. A seguir, veículo da Prefeitura de Cachoeira do Sul é apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em blitz. E você vai conhecer um projeto que está garantindo maior segurança para quem vive no meio rural, o Propriedade Segura. Em 3 minutinhos, a gente volta. Fique com a gente. Meio-dia e 32 agora, hora de Brasília. O NT Sul já está de volta ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Uma caminhonete S10 da Secretaria Municipal de Desporto da Prefeitura de Cachoeira do Sul foi recolhida pela Polícia Rodoviária Federal ontem durante a operação na BR-153 junto à Ponte do Fandango. Na blitz, montada na saída da Praia Nova, o servidor municipal se recusou a fazer o teste do bafômetro, o que levou os patrulheiros da PRF a autuarem o condutor. Como ele não apresentou um motorista habilitado para assumir a direção do veículo, os policiais determinaram a apreensão da S10 da Prefeitura. Segundo o secretário Edson das Neves Júnior, o motorista se deslocou em serviço à Praia Nova, por isso um procedimento administrativo foi aberto na Prefeitura para apurar o caso. Além da caminhonete, mais um veículo de passeio foi recolhido por recusa ao etilômetro. Ao todo, 6 motoristas foram autuados pela recusa, mas, segundo a PRF, alguns veículos não foram recolhidos porque outros motoristas habilitados, que provaram não terem bebido, assumiram os volantes. Um terceiro veículo foi recolhido por estar com o licenciamento vencido. De acordo com a PRF, ações como esta devem ser intensificadas na região de Cachoeira do Sul durante o verão, período em que aumenta o consumo de bebida alcoólica e a incidência de motoristas alcoolizados ao volante. Quem passou o fim de semana no Rio Grande do Sul sabe que os dias foram de muito calor. E nesta segunda-feira a situação não está muito diferente. Confira agora na previsão do tempo. A segunda-feira é mais um dia de muito calor em Cachoeira do Sul com sol escaldante. Pode ter pancadas isoladas ao fim do dia, mas com pequenos acumulados. Temperatura mínima de hoje ficou em 24 graus e a máxima pode passar dos 37. Na terça-feira, o calorão ainda se mantém, mas começa a perder força e há possibilidades mais fortes de pancadas de chuva ao fim do dia. Mas será um dia de forte abafamento. Mínima 24 graus e máxima 36. Quarta-feira, primeiro dia de 2020, as temperaturas vão ficar mais amenas. Tem previsão de chuva para qualquer hora do dia e o sol aparece entre nuvens. Temperatura mínima 23 graus e máxima 28. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta segunda. Embora a previsão indique temperaturas equivalentes ou um pouco mais baixas em comparação com o final de semana, a sensação de calor pode ser pior do que nos últimos dias. Como há mais umidade sobre o estado, isso potencializa a sensação de abafamento. Podem ocorrer pancadas de chuva por todo o Rio Grande do Sul, mas de curta duração e insuficientes para aliviar o calorão. Somente no último dia do ano, a passagem de uma frente fria deve provocar chuvas mais abrangentes e duradouras. Em Porto Alegre, máxima de 36 graus.
Em Uruguaiana, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, a temperatura máxima é de 38. No norte do estado, em Passo Fundo, 33 graus. Em Santa Maria, na região central, 37. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 29 graus. Também 29 em Pelotas e Rio Grande, sul do estado. E nós vamos ver agora na nossa telinha mais algumas mensagens que você, telespectador e internauta, está mandando para o NT Sul. Para quem ainda não mandou o recadinho, vou relembrar aqui os nossos contatos. No WhatsApp, o número é o 51 997697129. Repito para você, pegue o seu celular aí, grave o nosso número para você interagir com a gente aqui. 51 997697129. E para enviar a sua mensagem pelo Facebook, é só acessar aí facebook.com/TV Cachoeira, tem a transmissão ao vivo do telejornal por lá e você interage também de maneira super simples, super fácil. Vamos aqui para a telinha. O Ranieri está com a gente lá em Lauro de Freitas, na Bahia. Estou acompanhando o penúltimo NT Sul de 2019. Como foi bom passar esse ano na companhia de vocês. Feliz 2020. Obrigado, Ranieri. Bom 2020 desde já para você. E obrigado por esse ano, né, na companhia. A gente fica muito feliz de fazer parte, né, da vida de toda a nossa audiência. Obrigado pela mensagem aí enviada, viu? O Vinícius também está com a gente, de Cachoeira do Sul. Queria desejar um feliz aniversário para minha irmã Franciele, que fez aniversário ontem. E o Vinícius mandou aqui uma foto da Franciele. Aí está a foto da Franciele, fez aniversário ontem. A gente deseja felicidades, um abraço de toda a equipe aqui do NT Sul e as felicitações do seu irmão Vinícius. O Cláudio, de Cachoeira, também com a gente, aqui na Noêmia, está muito quente. Valeu, Cláudio, pela mensagem, né? Não só no Noêmia, em todos os bairros de Cachoeira, todo mundo querendo fugir do calor, né? Obrigado pela mensagem aí, Cláudio. O César Rose, nosso colega aqui da TV, mandou uma foto muito legal. Criançada fugindo do calor. Olha só o jeito de fugir do calor. Ele mandou a foto da sua filhinha, né? A Lívia, está dentro de um balde de água, e uma foto mais antiga do seu filho, do seu primogênito, né? O Toninho também aí na sua infância, dentro do balde de água. É o jeito, né? O jeito é improvisar aí para fugir do calorão aqui do Rio Grande do Sul. Bom, você que está em casa também pode mandar uma foto. Como é que você tem se refrescado nesses dias quentes aqui do Rio Grande do Sul ou de outras regiões do país? Quem sabe você que está aí no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste, nos assistindo, manda a sua mensagem também, mande a sua foto e a gente põe aqui na telinha do NT Sul. Gente, amanhã o NT Sul é especial. No último dia do ano, a gente vai exibir o documentário Cachoeira do Sul 200. Confira a seguir um pouquinho do que esse documentário conta. No verde pampa do meu Rio Grande, tudo é beleza, não se sabe o que é tristeza, vive alegre o coração. E a noite desce toda estrelada, então é lindo ver-se a guapa gauchada de viola e gaita mão. Bom, eu que já assisti o documentário, posso dizer, é um belo trabalho, um belo documentário. Então, não perca a chance de conhecer melhor a história de Cachoeira do Sul, que completa em 2020 200 anos. Amanhã aqui no NT Sul, o documentário vai ser exibido na íntegra. E atenção, o programa começa um pouquinho mais cedo, é às 11h30 da manhã. Já anote aí na sua agenda, coloque um alarme no celular, fique ligado já na programação da Novo Tempo. Amanhã, 11h30 da manhã, você confere o documentário Cachoeira do Sul 200, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Prepare o seu bolso. O gás liquefeito de petróleo, gás de cozinha, ficou mais caro. O preço aumentou cerca de 5% para as distribuidoras na última sexta-feira. O reajuste foi confirmado pela Petrobras e se refere ao preço à vista e sem tributos.
O preço final ao consumidor depende do repasse feito pelas distribuidoras. E hoje aqui no NT Sul é dia do quadro Nutrição. Você sabe qual a relação entre magnésio, que é encontrado em vários alimentos, e a depressão? Confira com Luana Redel. Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi falar um pouquinho de magnésio e depressão. Mas e aí, qual será a relação? E o que é o magnésio de fato? Bom, para quem não conhece, o magnésio é um mineral que a gente encontra em diversos alimentos que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E o porquê essa relação com a depressão? E por que falar de depressão? Hoje em dia, a depressão é considerada um mal do século. Até 2030, a Organização Mundial da Saúde acredita que mais da metade da nossa população vai estar depressiva ou com sinais de depressão, o que é muito preocupante para nós que somos da área da saúde. Mas e por que será que tem essa deficiência tão grande de magnésio pode estar relacionada com a depressão? Hoje em dia já se sabe que pessoas muitas vezes depressivas têm uma diminuição do consumo de alguns alimentos, muitas vezes por falta de vontade, pela tristeza que a depressão pode estar causando. E consequentemente a isso, vêm as deficiências tanto de vitaminas como de minerais. Mas por que falar do magnésio especificamente? Hoje em dia se faz muitas pesquisas pesquisando principalmente o magnésio e a relação com a depressão. E hoje em dia também já se sabe que a deficiência do magnésio, principalmente em mulheres, está intimamente relacionada ao aumento dos sintomas da depressão, o que é muito preocupante. Mas aonde que está essa fonte de magnésio? Quais são os alimentos que eu posso estar consumindo no meu dia a dia para melhorar esses sintomas ou para prevenir uma possível depressão? O magnésio a gente encontra no mamão, em outras frutas e vegetais de cor amarelo alaranjados. Além disso, nós podemos encontrar nas leguminosas, como feijões, lentilhas, grão de bico, que a gente pode estar consumindo no nosso dia a dia. Fora isso, nós encontramos em alguns cereais, como na aveia, e além da aveia, que é considerado um cereal, em oleaginosas. Mas o que são oleaginosas? Nozes, castanha do caju, castanha do Pará, que são comumente conhecidas, além de amêndoas, que a gente pode estar fazendo o consumo por dia. Não precisa ser numa quantidade muito grande, 2 a 3 oleaginosas, um prato que contenha pelo menos uma concha de feijão, de lentilha ou de grão de bico. A gente pode estar consumindo aveia misturando numa batida de fruta, de leite com banana, de leite com mamão, que também vai melhorar os níveis de magnésio. Fora isso, a gente também pode estar utilizando o magnésio na fonte de cápsula para melhorar o consumo. Mas isso só deve ser consumido por orientação do nutricionista ou do médico, que vai fazer uma avaliação através do exame de sangue para detectar se os níveis de magnésio estão abaixo ou acima. Além disso, ter uma dieta rica em consumo de peixe, frutas, vegetais, aumentar o consumo de fibra também auxilia na melhor absorção do magnésio. O magnésio ele é muito mais fácil absorvido quando a gente tem uma dieta variada. E isso auxilia muito a manter os nossos níveis de magnésio normais, assim como auxilia na diminuição dos sintomas da depressão, que são os principais fatores que a gente gostaria de tentar combater, não apenas só com a medicação, mas com a alimentação também. É claro que se você já está fazendo um tratamento para a depressão, você não deve deixar de consumir os seus alimentos, você vai apenas utilizar estes alimentos que eu indiquei aqui para auxiliar na melhora dos sintomas e, com certeza, auxiliar no seu cuidado da saúde, ou melhor, no nosso autocuidado, que muitas vezes, através dos sintomas da depressão, a gente diminui o nosso autocuidado, né? Não gostamos mais de comer, de tomar banho, de sair para fazer uma caminhada, e tudo isso está envolvido nessa palavra tão chave que é o autocuidado, que a depressão nos deixa sem vontade
de fazer. Então, tente ter uma alimentação rica em frutas, vegetais, consumir o peixe uma vez por semana, consumir bastante água, tomar a medicação para quem já está num quadro de depressão e para quem não está, né, e que queira evitar este quadro que é tão comum nos dias de hoje, consumir esses alimentos com certeza vai melhorar a quantidade de magnésio no nosso organismo e vai favorecer a melhora da nossa saúde. Muito obrigada, podem mandar sugestões e dúvidas através dos nossos canais aqui da NT Sul. Até a próxima! O prefeito de Cachoeira do Sul, Sérgio Gnatti, solicitou que a Secretaria de Meio Ambiente dê celeridade ao projeto para a contratação das laranjinhas, como são conhecidas as mulheres que, através de empresa terceirizada, executam serviços de varrição em vias públicas e praças da cidade. Segundo a Secretaria, o projeto para a contratação da empresa deve ser entregue no início de janeiro à Secretaria Municipal de Administração, que vai dar andamento ao processo licitatório. No projeto devem estar descritas as ruas e praças onde vai ocorrer a varrição, assim como a frequência e também o itinerário de trabalho. O último contrato vigente para esse tipo de serviço se encerrou em outubro de 2018, quando a empresa vencedora da licitação mantinha 8 mulheres no trabalho de varrição de ruas. Conforme a Secretaria de Administração, assim que o projeto estiver pronto e o orçamento de 2020 estiver aberto, a licitação para a contratação da empresa vai poder ser aberta. Gente, vários shoppings brasileiros estão aderindo à onda Pet Friendly. Isso significa que os clientes podem entrar com seus animais de estimação. Então, é bem comum a gente ver pessoas com cães e às vezes com gatos. Mas uma cena chamou a atenção de todos no shopping Praia de Belas, na zona sul de Porto Alegre, na última sexta-feira. Uma mulher almoçando e conversando com uma galinha, isso mesmo, com uma galinha de estimação. A foto foi postada no Twitter e já tem milhares de curtidas e centenas de compartilhamentos. E o interessante, né, é ver, como a gente viu na foto aí, a expressão de curiosidade ou de espanto das pessoas vendo esta cena, né? O Praia de Belas passou a receber animais desde 2018 e criou regras de convívio. Os animais devem estar no colo dos seus tutores ou então em uma guia. Ou seja, o galo ou a galinha, não é, está dentro da lei. A violência no campo preocupa as famílias que vivem no meio rural. No Noroeste Gaúcho, as pessoas trabalham por uma solução. Por lá, diversas entidades decidiram se unir para dar vida ao projeto Propriedade Segura. Quando o agricultor precisa de socorro, ele telefona e informa o código da propriedade que foi georreferenciada. Em poucos minutos, com a ajuda do GPS, os policiais chegam ao local. Veja na reportagem. Este agricultor teve a propriedade furtada 3 vezes. E a gente também, né, não tem muitos bens, né, e a gente tem, quando acontece esse tipo de coisa, a gente sofre muito, né. São os furtos, né? Furtos em residências nas propriedades rurais, bem como furtos abigeatos também nós temos. E também nós temos furtos em galpões, né? Alguns roubos a propriedades que são então assaltos à mão armada, né? A delegada explica qual é a maior dificuldade para a polícia. Nós encontrarmos o local exato de onde aconteceu o fato, né? Porque às vezes as propriedades elas estão em locais de difícil acesso. Em Ibirubá, são 900 quilômetros de estrada no meio rural. No município vizinho, Colorado, são 400 quilômetros. Quem não mora aqui se perde com facilidade. O efetivo é de fora e não conhece o interior. Então, a demanda às vezes é bastante, né? E a dificuldade de chegar até esse interior dificulta. Eu sou de Santo Ângelo, estou aqui em Colorado há 4 meses. Estou morando em Colorado atualmente há 1 mês e meio. O clima de insegurança levou os agricultores de Ibirubá e Colorado a se queixarem para os técnicos da Emater. E a Emater levou o problema até as autoridades. Com a união de todos, nasceu o projeto Propriedade Segura. Nós estamos levando uma demanda dos agricultores, uma necessidade. Essa foi uma necessidade, digamos assim, conhecida em nossos trabalhos de extensão. Em nossas atividades no dia a dia, segurança no campo, atendimento desses prestadores, desses órgãos públicos, sempre foi uma coisa assim muito questionada. É um projeto piloto, envolve os municípios de Ibirubá e Colorado
e ele vem aos encontros, ao anseio das reivindicações das famílias desses municípios, onde busco maior tranquilidade, maior segurança no meio rural. A parceria público-privada garantiu a compra de 6 aparelhos de GPS. Esse projeto, junto com a Emater, que fez um belíssimo trabalho, junto com a Secretaria e todas as outras entidades envolvidas, realmente foi muito bom. A intenção do projeto foi agregar as estradas do interior, as vias rurais, aos pontos das propriedades dos produtores, georreferenciar as propriedades rurais e agregar as estradas de deslocamento do interior, para que isso facilite o deslocamento de uma viatura ou de um outro serviço público que tenha sido demandado por essa propriedade. O agricultor que aderir ao projeto Propriedade Segura gasta apenas com a placa, que custa menos de R$50. Quais são os elementos que se colocou nessa placa de identificação da propriedade? Então tem uma primeira inscrição aqui que identifica, faz uma menção à Brigada Militar, identifica o batalhão que pertence ao município aqui. A gente tem 2 coordenadas, latitude e longitude, que estão em graus decimais, que podem ser utilizados por diversos sistemas de navegação. Essas coordenadas se referem então à sede do produtor, e a gente tem aqui logo abaixo uma faixa refletiva para que isso possa ser visualizado à noite, o código dessa propriedade. Então, as 3 primeiras letras, elas se referem ao município que a gente está trabalhando. Então, o COL aqui representa o município de Colorado. E o próximo numeral, 405, nesse exemplo aqui, então é o número, é o código dessa propriedade, né? Então a gente trabalhou com uma sequência lógica, 1, 2, 3, 4, 5. Essa propriedade então é a 405, e quando o equipamento vai fazer a busca para navegação, é essa informação que ele vai buscar. O COL 405, dentro do equipamento já tem a coordenada lá que se refere à sede da propriedade, e o equipamento vai fazer o deslocamento. Abaixo aqui também a gente colocou os telefones de emergência, tem aqui o 190, né, o padrão de emergência, e também um celular que a guarnição, que sempre está com a guarnição em serviço, que também pode ser acessada pelo produtor, pode ser feito esse chamado direto. E aí também, como foi um projeto desenvolvido com várias parcerias dentro do município, os apoiadores também ficaram em destaque aí nessa placa, e aparece ali o ano de execução do projeto, no caso de Colorado. E o formato, ela tem aí 80 por 60, é um formato que foi padronizado, e os produtores fazem a colocação da sua placa normalmente na entrada da sua propriedade. Nesta simulação é possível ver, na prática, como o projeto funciona. Estou precisando de um socorro. Só me fala, por favor, o número do seu código. Código é 405. O atendimento vai ocorrer da seguinte forma: a pessoa vai ter o seu equipamento de navegação instalado na viatura ou no veículo que vai fazer esse atendimento. Ele vai digitar o código que se refere a essa propriedade que executou o chamado, e o equipamento vai traçar a rota entre o ponto que está essa viatura até a propriedade lá no meio rural, no caminho mais rápido e mais curto. É uma ferramenta ótima, até por ser uma extensão muito grande de área rural aqui em Colorado. A gente tem dificuldade em conhecer toda ela, então facilita muito o nosso trabalho. Agora com o georreferenciamento, com o GPS na viatura, muitas vezes uma ocorrência que levaria 30, 40 minutos, em 15, 20 minutos ele faz. Gasolina, né, combustível no caso, né, reduz o combustível, reduz a questão de a gente chegar na propriedade e daqui a pouco até se confrontar com aqueles que estão praticando algum crime na propriedade. E reduz também a questão de a gente retornar para a cidade e atender outras ocorrências, outras demandas também. Para sair do papel, o projeto Propriedade Segura precisou da aprovação dos agricultores. Foram feitas 8 reuniões nas comunidades rurais de Ibirubá e 6 reuniões em Colorado. Eu achei esse projeto, na verdade, muito bom e é bem-vindo, né, para nós no interior, né, nas comunidades. Com esse projeto a gente com certeza vai ser bem mais atendido pela segurança, né? A gente se sente mais seguro, se preocupam com nós, o produtor rural, que também precisa muito de segurança.
de atendimento, quanto mais rápido, melhor. Muito satisfeitos e orgulhosos, uma coisa muito boa. Além da Brigada Militar e da Polícia Civil, o projeto Propriedade Segura pode beneficiar outros prestadores de serviços. E vai acontecer de a gente digitar o código da propriedade, vamos chegar direto pelo caminho que foi dado pelo aparelho. Vai diminuir o tempo de resposta e, consequentemente, um atendimento mais rápido para o produtor rural. Quem ganha é o produtor rural, principalmente a facilidade de acesso de informações, a qual nós criamos essa base de informações que nos levam facilidade ao interior, principalmente a Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde, Conselho Tutelar. Todos esses órgãos se beneficiam encontrando através desse georreferenciamento um cadastro atualizado e levando essas informações consistentes para um melhor atendimento ao público e principalmente levando o bem-estar, se referenciando à segurança pública. Eu acho que veio numa boa hora, né? Porque a gente estava deficiente de alguma segurança no interior rural, né? Então acho que esse projeto veio na altura que todo o agricultor no interior precisava desse projeto. Muito legal esse projeto, né? Certamente a tecnologia a serviço da segurança. Vamos aqui para a telinha, vamos ver as mensagens da nossa audiência. A Marília Mendes está com a gente aqui em Cachoeira do Sul. Família no balneário Seringa, só assim para aguentar esse calor. Vamos ver aqui a foto que a Marília mandou para a gente. Olha aí os meninos na água, né? Gostei do colete, isso aí, segurança em primeiro lugar. Muito legal. Obrigado, Marília. Um abraço para você, para toda a família aí. Obrigado pela foto. O Álvaro dos Santos também está com a gente. Miguel não se incomodou com o calor. Visitando a tia, Michele, se refrescou no calorão. Vamos ver aí a foto do Miguel. Olha aí o Miguel, né? Num tonel cheio de água, muitos brinquedos pela volta, né? Legal. Um abraço, Miguel, para você, para toda a família aí. Álvaro, obrigado por compartilhar a foto com a gente. O Maicon aqui de Cachoeira do Sul, além do calor intenso, aqui na Travessa São Lourenço não teve água o final de semana todo. Bom, daí complica a vida, né, Maicon? Mas obrigado pela mensagem, fica aqui registrado este fato, né? No calorão, quando falta água, falta luz, bom, daí é um desastre completo, né? O César está com a gente, João Pessoa, na Paraíba. Sou gaúcho de Cachoeira do Sul e sempre assisto o NT Sul. Desejo a todos um 2020 de muita saúde e paz. Obrigado, César. Um grande abraço para você e desde já um bom 2020 também. A Guacira Fraga está com a gente. Feliz ano novo para todos vocês do NT Sul. Assisto vocês direto. Obrigado, Guacira. Muito obrigado de coração pela companhia de todos os dias. O John Villarreal, de Carazinho, Rio Grande do Sul. Quero felicitar meu amigo venezuelano, Daniel, que está fazendo aniversário hoje. Vamos ver então aí o meu xará, Daniel, que está de aniversário hoje. Legal, tá aí a foto que o John mandou pra gente. Felicidades, Daniel. Parabéns pra você, né? Muitos anos de vida. Vai aí o abraço do seu amigo e nós também, de toda a equipe aqui do NT Sul. Obrigado ao John por compartilhar a foto. O NT Sul desta segunda-feira está chegando ao fim, mas amanhã a gente está de volta um pouquinho mais cedo com programação especial. Às 11h30 da manhã a gente vai exibir o documentário Cachoeira do Sul 200 e você não pode perder. Não deixe de acessar a nossa página no Facebook para receber as principais notícias, inclusive as reportagens exibidas aqui. O endereço é facebook.com/TV Cachoeira. A seguir você confere o programa Bíblia Fácil. Uma ótima tarde para você. Tchau!